O que se passa na mente de uma mulher que finge estar grávida por 10 meses, falsificando exames médicos, inventando identidades com as quais conversa, criando conversas falsas, usando uma barriga postiça, compartilhando a gravidez nas redes sociais, contando uma mentira atrás da outra. E que acaba tirando a vida de Regan, uma mulher grávida de 35 semanas. Para então abrir sua barriga, roubar o bebê e fingir que era seu filho. Este é o terrível caso de Taylor Parker, que não só tirou a vida de sua amiga Regan Simmons, mas também da bebê que se chamaria Praxlin. Admito que este é um caso que me impactou bastante e que precisamos analisar para que possamos aprender de uma vez por todas a importância de detectar os sinais da psicopatia feminina, para vermos quais são as terríveis consequências de abrir a porta para alguém assim. O pior é que a maioria das pessoas não sabe identificar uma mulher psicopata. Eu sou Cláudia Nicolasa Psicologia, sou psicóloga e autora do livro Ex-Manipulação e Nulo Sabes. E neste canal, eu analiso psicologicamente temas atuais para que você aprenda sobre a mente humana, se conheça melhor e escolha bem quem colocar na sua vida. Inscreva-se se isso te parecer interessante. Breve contexto do caso. Taylor Parker tem 27 anos no momento do crime, mora no Texas e tem 2 filhos de relacionamentos anteriores. Filhos que não parecem ser muito bem cuidados. Até as amigas dela pensam: por que ter outro bebê se nem sabe lidar com os filhos que já tem? Essa é uma das chaves psicológicas para entender o caso. Taylor realmente não queria um bebê. Ela queria toda a atenção e todos os privilégios que uma mulher psicopata sabe explorar pelo fato de ser mãe. Por que esse caso não é sobre uma pobre mulher que não consegue engravidar e que perde a sanidade por não conseguir realizar seu desejo? Esse caso é sobre uma mulher que sempre mentiu, que sempre manipulou e que sempre usou os outros para alcançar seus objetivos. Em 2019, ela conhece Wade Griffin em um rodeio. Wade é um rapaz humilde do interior e, por algum motivo, Taylor decide que o quer para ela. Eles começam a sair juntos e ela lhe confessa que sua família tem muito dinheiro vindo do petróleo. Milhões. E que ela é a herdeira. Que assim que sua mãe horrível e monstruosa parar de se interpor entre ela e sua herança, Taylor será mais do que rica. E juntos poderão comprar uma fazenda, viver como quiserem, comprar tudo o que desejarem. Ela se faz de vítima profundamente, dizendo que sua mãe é um monstro, que a persegue, que a isola. Ela constrói toda uma narrativa para poder se mudar com Wade e pouco a pouco garantir um futuro ao lado dele. Até que essa mentira da promessa do dinheiro desmorona por si só e recorre ao trunfo favorito das mulheres psicopatas: estou grávida. Depois vamos falar sobre por que Taylor escolheu Wade e por que ela queria tanto tê-lo em suas mãos. O que nem Wade nem ninguém ao seu redor sabia é que Taylor fez uma histerectomia em 2015. Ela não podia engravidar, mas isso não é um impedimento para a mente perversa de Taylor. Não pôde ter uma gravidez? Então ela fingiu. Ela compra barriga de silicone, ultrassons falsos pela internet, faz festa de revelação e posta atualizações da gravidez nas redes sociais. Enquanto isso, ela busca uma solução para o problema. Eventualmente terá que surgir um bebê. No dia 9 de outubro de 2020, Taylor aparece na casa de Regan, a esfaqueia mais de 15 vezes e faz uma cesariana improvisada com um bisturi. Ela abandona a casa, deixando a filha de 3 anos de Regan sozinha e assustada em um quarto. Logo após, é detida por um policial por alta velocidade e por estar coberta de sangue, com o bebê no carro. Ela dizia que tinha acabado de dar à luz na estrada. Mas como era evidente, no hospital comprovaram que ela não tinha estado grávida e que aquele bebê não era dela. Em 2022, Taylor Parker foi considerada culpada de assassinato capital e condenada à morte. E Cláudia, com isso você já pode nos garantir que Taylor provavelmente era uma psicopata? Não pode ser que ela tivesse outro transtorno mental? Ou que a dor de não poder ser mãe tenha distorcido a mente dela? Bom, se prepare porque o que te contei até agora são apenas os fatos do caso. Mas isso começa antes, muito antes, porque o que caracteriza um cérebro psicopata não é um crime isolado, é um padrão que se repete durante toda a vida. E o padrão de Taylor podemos ver desde a infância, desde a adolescência. Quem conheceu Taylor quando era pequena dizia que ela constantemente fingia ter doenças: um câncer, um tumor cerebral, um AVC, esclerose múltipla. Ela postava selfies constantemente do hospital, publicava atualizações sobre suas supostas sequelas. E bem, por que ela fazia isso?
Com certeza você já ouviu falar da síndrome de Munchausen. Pessoas que fingem ou até provocam em si mesmas doenças, lesões, transtornos mentais. Tudo para obter atenção e também poder sobre os outros. Em alguns casos, isso é feito em si mesma, porque geralmente são mulheres. Mas em outros casos, os problemas de saúde são provocados nos filhos. Como aconteceu no famoso caso de Gypsy Rose, cuja mãe a envenenou durante toda a infância para que ela adoecesse, e assim recebia a atenção da comunidade e da mídia. Uma coisa muito interessante que poucas pessoas sabem é que a correlação entre a síndrome de Munchausen e a psicopatia feminina é muito alta. Ou seja, as mulheres psicopatas tendem a usar doenças, problemas médicos, condições e questões de saúde como um instrumento de manipulação. Isso não é algo que vemos tanto em homens psicopatas, pois eles tendem a usar mais a manipulação material, a manipulação instrumental e a exercer a violência de uma forma mais direta. E se tem algo que eu quero que você leve deste vídeo, é que a psicopatia não é igual em homens e mulheres. Na verdade, existem enormes diferenças. E infelizmente, a que foi estudada e a que as pessoas conhecem é a psicopatia masculina. Como resultado, não temos uma boa literatura, uma boa descrição e bons testes diagnósticos para a psicopatia feminina. Quase não se diagnosticam mulheres psicopatas. Muitas vezes elas recebem diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Isso é mais teórico, então deixo para o final. Desde cedo, Taylor percebeu que adoecer funcionava, que o sofrimento e sua condição médica eram sua moeda de troca. E sim, a gravidez, a maternidade, o pós-parto entram nesse leque de problemas médicos, condições corporais que as mulheres psicopatas utilizam. Lembro de uma garota na adolescência que fez coisas bem ruins comigo e minhas amigas. E quando tudo veio à tona, ela inventou que tinha um tumor no coração e que estava escrevendo uma carta para a gente, conectada a uma máquina que a mantinha viva. 2 semanas depois, após a Semana Santa, ela voltou à escola como se nada tivesse acontecido. Taylor atraía atenção tanto por questões médicas quanto pela sedução, típica de uma mulher psicopata. As amigas dizem que ela sempre quis ser o centro das atenções masculinas. Quando estava acima do peso, ela pedia fotos sem roupa a colegas e usava essas imagens para flertar online com garotos. As colegas perguntavam: "O que você fará quando ele te ver pessoalmente? O que você vai fazer quando ele te vir pessoalmente? Ele vai ver que é mentira." Ela não sabia responder. E aqui eu vou parar brevemente porque isso que acabei de contar é muito importante para o caso e nos ajuda a desmontar um mito muito difundido sobre os psicopatas. Muitos devem estar pensando que é absurdo fingir uma gravidez e roubar um bebê, ou inventar que é rica e pedir empréstimos milionários, assim como é absurdo pedir fotos de outras garotas porque vão acabar te pegando. É tipo, tem que ser muito boba. Muitos acreditam que psicopatas são assim por padrão. São pessoas inteligentes, que são calculistas, que têm tudo sob controle, que medem tudo ao extremo, que têm uma intelectualidade enorme. E sim, muitos deles são inteligentes, mas muitos outros não são. Alguns são mais impulsivos do que outros, alguns receberam uma educação melhor ou pior. Mesmo sendo psicopatas, eles são humanos, no sentido de que, entre eles, também existem diferenças dependendo do contexto específico de cada um. Muitas pessoas com psicopatia são impulsivas, pensam só no curto prazo, não pensam nas consequências, se acham invencíveis, não aprendem com os erros, não são inteligentes. O que acontece é que temos em mente aquele assassino em série famoso, que desafia a polícia, que tem tudo calculado, que é impossível de pegar. E isso nem sempre é assim, muito pelo contrário. O que os psicopatas sempre têm em comum são 2 elementos: a completa ausência de empatia e a completa ausência de culpa. Fim. Evidentemente, esses 2 são traços que aumentam a probabilidade de surgirem comportamentos associados, como por exemplo a manipulação, a violência, etc. Como eu disse, fora esse núcleo, podem existir diferenças entre uns e outros. E muitos deles não pensam nas consequências, não são inteligentes e agem improvisando a curto prazo. Vamos continuar com Taylor. O primeiro marido dela declarou que ela ensaiava assinaturas de outras pessoas, que usava vários telefones e dispositivos para falsificar a própria voz, que inventava identidades completas com as quais mantinha conversas. Uma amiga a descreve assim: ela tinha muitos rostos, muitas máscaras, muitas personalidades. Acho que é difícil descrever Taylor porque ela tem muitos rostos e muitas personalidades. Pessoas que têm várias versões de si mesmas, dependendo do público que está na frente delas, isso é um sinal de alerta, é um sintoma de manipulação em muitas ocasiões. Pessoas reais, mesmo que mudemos um pouco dependendo do contexto, somos reconhecíveis em todos os momentos. Na verdade, se olharmos fotos da Taylor, ela parece diferente em cada uma.
As amigas dela diziam que ela mudava tanto de comportamento que até dava medo, principalmente quando elas tinham e viviam coisas que a Taylor interpretava como algo de privilégio, algo para se invejar, como, por exemplo, uma gravidez. E é que, enquanto o homem psicopata tende mais a buscar essa dominância, esse poder sobre os outros. E essa manipulação por meio, por exemplo, do dinheiro, de bens materiais e instrumentos. Para a mulher psicopata, o terreno mais fértil é explorar seus papéis de mulher sexy, vulnerável, maternal e inocente. Por isso, quando encontram sua vítima perfeita sobre quem exercer esse controle, essa dominância, imediatamente é isso que fazem. Provocar um compromisso, provocar uma gravidez, nesse caso fingir, e através disso tecem suas redes de manipulação. E sim, muitas mulheres psicopatas procuram engravidar para poder ter controle sobre sua vítima. Recomendo que assista a 3 análises no meu canal: Rosa Peral, ou O Corpo em Chamas, La Viúva Negra de Patrix e a série A Noiva. Você vai ver que sempre há padrões e comportamentos que se repetem nas mulheres com psicopatia. E vai ver também que é muito difícil para nós percebermos psicopatas, que uma mulher pode ser psicopata. E tendemos a interpretar seus comportamentos por outros motivos. Por que Taylor queria controlar e possuir Wade? O que ela obtinha dele? Vamos analisar isso. Wade é um rapaz simples, de uma cidade pequena, do interior, muito trabalhador, com pouco dinheiro. Ele está acostumado a que seu dia a dia e sua atitude sejam trabalhar, cumprir, servir, não reclamar. Temos poucas informações sobre o jeito dele, mas acho que com alguns dados já é suficiente para entender o perfil e principalmente o que Taylor via nele. Primeiro, ele aceita que Taylor, uma desconhecida ou alguém que ele mal conhecia, se mude com ele sem quase se conhecerem e sem realmente estar apaixonado por ela. Segundo, quando Taylor o engana sobre a situação financeira e o empurra a se endividar, ele não faz perguntas em nenhum momento. Terceiro, ele aceita ter, sustentar e cuidar de um bebê que não deseja com uma mulher que não ama. E quarto, e depois de tudo, durante todos os 10 falsos meses de gravidez, a família dele o alerta várias vezes de que algo não está certo, e Wade defende Taylor. Apesar de ele nunca chegar a ver essa barriga, nem a tocar, nem a confirmar essa gravidez, porque Taylor não permitia que ele se aproximasse nem a visse nua. Ela dizia que tinha vergonha por causa das estrias, e ele se contentava com essas explicações. Você entende, né, o que estou tentando dizer. Embora Wade não tenha muito materialmente, ele tem o que qualquer mulher psicopata deseja, uma vítima perfeita. Alguém que cede, que se cala, que permite, que é manipulável. Alguém sobre quem ela pode exercer todo o seu desejo de dominância. Lembremos que uma das coisas que mais gera reforço e prazer em um cérebro psicopata é poder ter controle e domínio sobre alguém. Pode ser que outro tipo de mulher psicopata se interessasse mais por um homem com maior status, com poder e riqueza. Mas neste caso estamos falando de uma mulher do campo, de um ambiente rural, com uma origem simples. Que não parece buscar tanto um status socioeconômico, como pode buscar outro tipo de perfil de mulher psicopata, mas sim um lugar onde possa ser a rainha, onde possa mandar, ter segurança, cuidado, controle total e atenção. Os perfis psicopáticos escolhem com cuidado, não vão procurar um homem que as enfrente, procuram alguém manipulável, alguém que precise do que elas oferecem. Além disso, a forma como ela testa quem pode ser essa vítima perfeita e a maneira como ela a molda é feita com uma técnica que chamo no meu livro de A Técnica da Escada. Aliás, meu livro já foi traduzido para o romeno, holandês, polonês e em breve para o chinês e o russo. Uma loucura. Vou te explicar essa coisa da técnica da escada. Os manipuladores sombrios, como os psicopatas, não pedem logo de cara o que é mais grave ou o que realmente querem. Eles não exercem sua manipulação de uma vez, de forma brusca. Eles vão degrau por degrau, te pedindo coisas cada vez mais graves e te levando cada vez mais ao limite para ver o quanto você é manipulável. Você sobe aos poucos, aceitando tudo, até perceber que chegou a um ponto sem entender como. Tudo começa ao deixar uma estranha entrar em casa por pena. Você segue dando poder a ela com decisões econômicas por acreditar numa mentira e não questionar. Você continua apoiando ela em uma gravidez na qual nem deixaram você ver ou tocar a barriga. O que não saberemos é como esse relacionamento teria terminado, e até onde Wade teria conseguido chegar. Mas eu garanto que isso teria acabado muito mal. Para a maioria das pessoas, isso importa. Vai impactar como é possível que Wade tenha aceitado nunca ver aquela barriga, nunca tocá-la. Como é possível que ele não tenha percebido? Bem, é preciso levar em conta que Wade estava sempre trabalhando, nunca estava em casa.
E a manipulação é sempre muito mais eficaz quando você está distraído, quando está cansada, quando algo sequestra a sua atenção. Por isso os mágicos, os ilusionistas, fazem você olhar aqui quando na verdade o truque está acontecendo aqui. E toda vez que havia uma suposta consulta médica para a gravidez, ela, como uma boa psicopata, era capaz de fazer qualquer coisa para se livrar disso. Provocar um incêndio em casa, dar um falso aviso de bomba no hospital, fazer um pedido falso de javalis para que Wade ficasse horas longe de casa fazendo essa entrega. Ela tinha que improvisar constantemente, mas improvisava com firmeza, sem nenhum tipo de pudor. Além disso, provavelmente aconteceria algo que acontece em todos os relacionamentos manipuladores e abusivos. Para muitos, o que vou explicar pode soar familiar. Wade, nas poucas vezes em que perguntou para Taylor, que confrontou a situação, e a resposta por parte dela era terrível. Fúria, drama, gritos, choros, atacar ele, atacar a família, se vitimizar. Se você já esteve em um relacionamento desse tipo, ou até mesmo com uma pessoa desse tipo, sabe que, aos poucos, você vai se moldando, vai cedendo e até acaba negando o óbvio só para evitar esses momentos. Porque no final, essa pessoa te dá medo. Eu já vi muitas pessoas permitirem verdadeiras loucuras em seus relacionamentos, coisas que, de fora, podem parecer absurdas para os outros, só porque tinham medo daquela pessoa, medo das reações dela, do que ela seria capaz de fazer. Também por sentimento de culpa, de ver que uma mulher grávida está sofrendo por sua culpa. Lembremos que Wade é um homem simples, humilde, trabalhador e responsável, de família. Provavelmente ele nunca quis perturbar ou abalar uma pobre mulher. E esse é o papel que as psicopatas costumam usar justamente para não serem questionadas. Isso que você acabou de ouvir provavelmente te soa familiar, tem um nome. É a técnica do bumerangue, que também explico no livro. Você acaba se sentindo culpada por ter perguntado ou apontado algo que o manipulador estava fazendo de errado. Ela consegue inverter a situação, faz você se sentir culpada, pedir desculpas e parar de questionar. Isso te parece familiar? Agora sobre a outra vítima dela, a pobre Regan, que é realmente a vítima desse caso junto com sua pobre bebê. Regan tinha o que Taylor precisava. Ela estava grávida quase ao mesmo tempo que Taylor supostamente estava. Ela fazia parte do círculo de confiança dela, pois Taylor tinha sido sua fotógrafa no casamento, e através do vitimismo, conquistou a simpatia dela. Taylor inventou que teve uma filha com dano cerebral, que ela morreu em seus braços e que enfrentava um divórcio doloroso. Mentiras, mentiras e mais mentiras para gerar pena. Estou te contando isso porque é importante que você veja que quando uma pessoa só tem histórias em que ou ela é uma vítima ou é uma pessoa grandiosa, histórias em que sempre os outros são os vilões e ela sempre é a coitadinha ou a maravilhosa, isso pode ser um sinal de perigo. Pessoas normais, saudáveis, têm histórias que, na maioria das vezes, são entediantes, histórias em que elas fazem as coisas direito. Histórias em que elas erram, ou histórias em que admitem que tanto um quanto o outro fez coisas certas e coisas erradas. Mas os perfis manipuladores, quando falam da própria vida, sempre contam tragédias ou histórias heróicas, né? Mas nunca nada no meio termo. E claro, acontece que as pessoas altruístas, salvadoras, tendem a dar uma chance atrás da outra quando o manipulador age mal, principalmente se ele tem histórias de vitimismo. E infelizmente, por querer ajudar, apoiar, compreender, acabam se prejudicando. Com isso, não quero dizer que Regan tenha feito algo errado, nem que tenha sido culpa dela, muito menos isso. Quero dizer que uma mulher psicopata não entra na sua casa com uma cara violenta. Ela entra na sua casa mostrando aquele rosto de coitadinha, de vítima, de inocente, de vulnerável, e você não espera por isso. Se psicopatas homens já enganam, psicopatas mulheres usam métodos pouco conhecidos e difíceis de identificar. Agora te pergunto, quantas vezes você já ignorou o seu instinto para não parecer uma má pessoa ou para não se sentir uma má pessoa? Ou quantas vezes você continuou em um relacionamento e continuou aguentando só porque sentia que de alguma forma precisava compensar o sofrimento e a história trágica dessa pessoa? A história de sofrimento sempre é a armadilha nas mulheres psicopatas, assim como a sedução. E a brutal falta de empatia e de culpa que essa pessoa demonstra não se limita ao crime, mas também à forma como ela reage quando é detida. Vamos analisar isso. Chegamos ao momento que deixa tudo mais claro: o interrogatório. Taylor Parker, coberta de sangue, com um bebê que não é dela no carro, diz que acabou de dar à luz na estrada. E quando essa versão desmorona e ela é presa, sabe o que ela diz, sem nenhum pudor? Que Regan a atacou e ela só se defendeu. Depois, ela disse que foi a própria Regan quem pediu para tirar o bebê, que Regan queria que Taylor fizesse isso,
E quando ela fala isso, não há culpa, não há colapso emocional. Sempre há uma versão improvisada atrás da outra, como é seu modo de agir para evitar consequências. Isso é algo que você deve observar nas suas relações. A pessoa se arrepende do que fez, ou apenas por ter sido pega e enfrentar as consequências. Essa diferença revela muito sobre o perfil psicológico diante de você. E além disso, o padrão de Taylor continua na prisão. Ela continua inventando doenças. Médicos da prisão notaram que ela respirava superficialmente de propósito para mudar seus níveis de oxigênio. E no seu ponto mais baixo, ela tentou incriminar uma detenta com problemas de saúde mental através de cartas de confissão falsas sobre o crime. Ela não parou, porque esses perfis nunca param. A manipulação, a violência, não são um recurso de emergência. É assim que elas funcionam. No julgamento, Taylor aparece com diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. E bom, eu posso entender porque um perito pode chegar à conclusão de que ela tem um transtorno de personalidade do cluster B, que inclui o narcisista, o borderline e o histriônico. Por esses traços de instabilidade emocional, impulsividade, relacionamentos caóticos, busca de atenção, medo de abandono, são todos comportamentos do cluster B que sim estão presentes em Taylor, assim como em muitas mulheres psicopatas. Mas o transtorno borderline não explica este caso. Antes de continuar, quero comentar algo sobre o transtorno de personalidade borderline e o que acho pouco discutido. O transtorno de personalidade borderline ainda é algo que não está totalmente claro entre os profissionais. E que, inclusive, costuma funcionar como uma espécie de gaveta onde colocam as pessoas que apresentam uma personalidade perturbada, mas que não se sabe ao certo o que elas têm. E isso é um problema grave. Hoje, muitas mulheres psicopatas recebem diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, quando na verdade tem psicopatia feminina. E é que temos um sistema de diagnóstico baseado no estudo de uma população masculina. Por exemplo, no julgamento do caso de Rosa Peral, de O Corpo em Chamas, a advogada de defesa de Rosa disse que ela não é psicopata porque os testes não indicavam isso. Sim, se você aplicar a escala de Hare a uma mulher psicopata, ela provavelmente não terá pontuação alta, mas isso não quer dizer que não seja psicopata. Os instrumentos diagnósticos não foram feitos para identificar psicopatia em mulheres. Essa escala, a escala de Hare, que é a mais utilizada, foi criada a partir de uma população carcerária masculina. Ou seja, homens psicopatas e, além disso, que acabaram na prisão. A maioria dos psicopatas não está na prisão, e, além disso, estamos deixando as mulheres de fora. A psicopatia masculina tem uma expressão de violência direta, de dominação física, de crimes mais instrumentais para alcançar algo. Mas a psicopatia feminina é bem diferente. As mulheres psicopatas causam mais danos em seus vínculos sexoafetivos. Elas utilizam as relações interpessoais mais do que aquela violência direta do homem psicopata. Onde elas mais praticam isso é na intimidade. Por isso parece que não existem, porque não as contabilizamos, não as vemos. A psicopatia feminina opera através do vínculo, usando as relações afetivas como ferramentas, por meio da manipulação emocional, da sedução, do vitimismo estratégico. Sempre há uma história de sofrimento que justifica seus atos, a ponto de ser comum que mulheres psicopatas inventem que sofrem maus tratos. E até mesmo inventam uma pessoa fictícia que as maltratou ou que as persegue. A mulher psicopata não te domina fisicamente, ela te controla emocionalmente. Elas agem tão dentro do que se espera socialmente de uma mulher que ninguém vê como psicopatia. Vem como drama, histrionismo ou instabilidade, como transtorno borderline. Mas nesse transtorno há culpa e empatia. Às vezes, pode ficar um pouco apagada pelo mal-estar, sofrimento e impulsividade. No transtorno borderline, há medo de abandono e rejeição. Mas não existe um uso instrumental das pessoas de forma maquiavélica. O objetivo não é se aproveitar para conseguir algo. O objetivo é amar e se sentir amado. Peço desculpas às mulheres diagnosticadas corretamente com transtorno de personalidade borderline, porque há outras mulheres com esse tipo de comportamento que estão recebendo o mesmo rótulo. E isso pode gerar muitos preconceitos e crenças erradas em torno desse transtorno. Enfim, amigos, a conclusão é que a psicopatia feminina está subdiagnosticada. As ferramentas que usamos foram feitas para outro perfil. Você pode se perguntar: Cláudia, por que não atualizam? Pois ainda temos muito a pesquisar e aprender sobre a psicopatia feminina, o que não é fácil. Porque a maioria das mulheres psicopatas não acaba na prisão, pois agem dentro de casa. E geralmente estão por trás de abuso em relacionamentos, maus tratos a crianças, maus tratos a idosos, de alguns golpes.
A única proteção que você tem é aprender por conta própria a identificar os sinais. Infelizmente, o caso de Regan não foi um episódio isolado de loucura, mas resultado de sinais que ninguém percebeu ou interrompeu. O caso de Taylor parece extremo, mas essas características e comportamentos existem em pessoas que você conhecerá. Se quiser se aprofundar no tema e aprender a identificar e neutralizar manipulação, deixarei o link do meu livro Esmanipulación e Nulo Sabes nos comentários. Me diga o que acha desse caso e se te impactou tanto quanto me impactou. Vou ler seus comentários.